The Rock in Progress. Quer dizer, está dizendo que está gravando, hein? Bom, então uma pergunta aqui, olha, tem os animais alguma linguagem? Isso na semana passada já né, contei aí, vamos lá. Os espíritos respondem a Kardec o seguinte: se vós referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Porém, meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita, vamos falar aí, às suas necessidades. Como restritas também são as ideias que podem ter. Nós vamos ter uma pergunta mais para frente, que vai esclarecer mais um pouco, porque eu sei que hoje nós estamos aí no meio de pets, né? Animais de estimação, em que coloca para nós esse novo ser que acompanha nós diariamente. Né? E às vezes as pessoas, por tudo que vê, nós podemos admitir tudo mais, mas ainda está um pouco longe deles terem a mesma condição do ser humano. Por isso que nós estamos falando de princípio inteligente. Alguém lembra de princípio inteligente que eu citei na última aula? Alguma coisa do princípio inteligente? Alguém quer dar aí um pitaco sobre princípio inteligente? Que isso aí está constantemente nós estamos falando aí, está lá até atrás aqui de mim, a evolução do princípio inteligente. Bom, vamos lá então. Princípio inteligente é o início da caminhada para nós chegarmos à individualização do espírito. Tá? Para nós chegarmos ao início de tudo na nossa questão espírito. Então, tudo tem um princípio. Nós vamos falar um pouquinho mais, ou seja, para que a gente veja de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Então, ele vai falando aqui, né? Olha, mas essa mesma linguagem que dispõe é restrita às necessidades. É um tipo de linguagem, como restritas também são as ideias que podem ter. Aí Kardec coloca, parece que Kardec não entendeu direito, coloca ali a 294A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam. Não. Compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, outros, homens, só dispões da palavra, ou seja, nós dispomos somente da palavra para haver uma comunicação, e os mudos, como é que faz? Facultada-lhes sendo a vida de relação, tá vendo? Então, o animal não tem relação muito com o outro. Né? Então, assim, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Aí ele dá um exemplo aqui, olha que interessante, a analogia que ele vai fazendo aqui, né? Olha aí. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva, é uma linguagem instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideais, né? Ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Olha o sentido que os espíritos colocam nessa resposta que Kardec força lá em cima. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam? Não. Não. E aqui ele vai indo. E o Kardec,
abaixo aqui vai colocar um comentário, essa parte aqui é comentário do Kardec, dizendo assim, ó, efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardúbis, obedientes ao guia, olha bem, tem o guia, que os conduz, devem ter meios de se advertirem e de se entenderem e combinarem. De novo, aqui vocês vão vendo que a espiritualidade, ainda nessa questão aqui, não esclarece. E o Kardec, fazendo comentário do que foi explicado, ele aqui, olha, devem, né? Olha aqui um meio que condicional, né? Devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível, olha aí de novo, é possível que disponham de uma vista mais penetrante e estas lhe permitem perceber os sinais que mutualmente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Nós sabemos que vocês estão me escutando através de vibrações, por ondas. E com a lógica, agora no caso, usando aí a tecnologia e tudo mais. Mas a minha voz, ela é uma frequência que é imposta em vibrações. Como quer que seja, aí o Kardec também fica assim, olha, como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Qual que é, quando nós desencarnar, né? Como é que os espíritos se comunicam? Alguém pode nos dizer aí, dar uma chance? Pela mente? Pela mente. Pela telepatia, né? Não, tá faltando uma coisinha, vocês estão no caminho. Pensamento. É verdade. Roberto? Porque a mente não tá a mente é onde que nós depositamos os pensamentos, mas como é que nós fazemos? Nós pensamos, fazemos através do pensamento e nós vamos ter a comunicação. Por exemplo, no médium, por exemplo, nós vamos escutar do espírito, nós não escutamos. Olha como é interessante, nós não escutamos, eles não têm voz. Então, na hora que nós estamos numa sessão mediúnica, através do pensamento é que eles nos vão dizer o que eles estão querendo dizer, querendo nos falar. Por isso que é como se o nosso cérebro formasse uma caixa acústica. E o som é diferente, o som é interno. Nós não escutamos pelos ouvidos. Nós escutamos o espírito como se estivesse falando dentro da nossa cabeça, assim, uma caixa. Pois não, Leliane? Os animais se comunicam uma espécie com outra? Uma espécie diferente? Se comunicam. Mas eles se comunicam, veja bem, vamos colocar assim. Tal qual nós queremos intimidar um animal, certo? Nós vamos mostrar um semblante diferenciado. Nós vamos usar argumentos que nós já sabemos que assusta, vamos colocar assim, que assuste um animal. Um berro, por exemplo, ele já vai, né, ele vai ficar assustado. E aí, quando a gente fala aquela palavra sai, ele não entende o que é sai. Ele não tem dicionário, não tem Aurélio, não tem nada disso. Ele não vai entender a palavra sai. É que a nossa palavra, e normalmente acompanhada de um sinal com as mãos, né? Sai daqui! Então, ele fica assustado, aturdido e vai embora. É uma repetição e ele está sendo agredido com palavras, porque o nosso pensamento não chega no animal. Ok? Se nós ficarmos quietinhos diante do animal e querer fazer transmissão, uma telepatia com ele, nós não vamos para lugar nenhum. Tá? A distância deles é bem longe de nós. Tá ok? Agora, entre si, os animais
evidentemente, se comunicam. Tá? É a mesma coisa se nós pegarmos uma raça, vamos falar raça, não, uma espécie de peixes, eles se comunicam entre si. Vamos pegar os peixes, tá ali na água. Evidentemente, se nós pegarmos então, outros animais com um cachorro, com um gato, eles se comunicam. Através de quê? De gestos, né? Não agressivos, com calma. Então, é dessa maneira que há o intercâmbio entre eles. Assim como nós. Se nós chegar alguém, nós olharmos para o rosto da pessoa e ela estiver vindo em nossa direção com um olhar, vamos falar assim, diferente, nós ficamos assustados, nós vamos correr. Perna para te quero, né? Então, essa formatação que nós temos de trejeitos é que dão, às vezes, e são comunicações, são maneiras de comunicações corporais. Tá? Olha aí. Essa é a pergunta que nós paramos aí. Ó. Gozam de vontade os animais para a prática de seus atos? Olha o que os espíritos vão dizer nessa resposta. Então, nós já falamos ali que livre-arbítrio é vontade. Né? É a faculdade da vontade, ou seja, uma capacidade de escolha. Então, está ali. Ó, né? Gozam de livre-arbítrio os animais? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimos inferiores a nós, né, no caso a esse, não tem os mesmos deveres que ele. Não tem dever. Por isso que os animais, quando desencarnam, eles encarnam rapidinho. Não, é um princípio inteligente em evolução. Assim como nós vamos ter na pedra, nas plantas, no reino animal, e depois nós vamos chegar ao reino nominal. Né? Mas nós vamos passar por isso aqui ainda. Então, está aqui, olha. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Olha só, então a liberdade possui restrita aos atos da vida material, como comer, sobreviver, tudo isso são o quê? Está restrita, os atos deles estão restritos à vida material, aquilo que nós também fazemos, né? Então ele vai continuar esmiuçando, Kardec. De onde procede a aptidão que certos animais denotam? Olha aí agora você, Luciana. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Olha aí. Nós temos... Origina-se... Oi? Eu ia falar, origina-se de uma parte... ia responder, né, que estava na 596. Ah, tá. Então, a parte de baixo aí vai dizer aí, mas, veja bem, vamos pegar a questão da pergunta. Porque Kardec faz a pergunta muito bem formulada, né? Nós temos mais... Os macacos, símios, têm muito mais afinidade conosco, mas eles não falam. Tem aquele filme, que é Planeta dos Macacos, que os macacos falam ali. Né? Tem a série, tem vários filmes aí, acho que já não é nem mais trilogia, não sei mais, já tem 5 filmes, se eu não estiver enganado. Então, tá ali. Oi. Então, podemos afirmar que a ciência está equivocada quando afirma que nós viemos do macaco? Sim. Sim. Eu vou só terminar essa pergunta para tentar explicar a sua pergunta interessante. Okay. Olha, então está aqui. Aí a questão, eu chamei a atenção aí por causa do bichinho de estimação, não vou nem falar que não é de estimação, da Luciana Alix, né? Ela, né? Está ali, ó. Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais.
Olha, então, esse papagaio, vamos pegar o papagaio, que é mais conhecido, origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. É só isso, mais nada. Não confunda que o que ele está fazendo é inteligência. Ok? Não confundam. Às vezes a gente quer valorizar. E o macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Encontrei isso na internet. Então, está aqui bem direitinho para a gente guardar. Né? A gente pode ter aqui assim, uma vontade, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio de querer, não, mas o meu animalzinho, não entendo desse jeito. Olha, aqui nós temos falar aquela questão, assim, uma revelação, né, da ciência que o Espiritismo nos traz. Nós ainda, como estamos engatinhando nesse processo evolutivo, então, às vezes, a gente erra a análise nossa pelo pouco que a gente conhece de tantas coisas que tem no universo. Tá? Então, os animaizinhos originam-se de uma particular conformação dos órgãos vocais que permite eles falarem. E eles gravam o que o homem fala e vai cantar até o hino nacional brasileiro, mas eles não sabem nem o que estão cantando. Eles estão repetindo. É uma imitação. Bom, aí a pergunta do Kardec continua aqui. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá... Olha, então eles têm possuem uma certa inteligência, né? Porque os animais possuem uma inteligência muito, muito rarefeita, se a gente dizer assim, que lhes faculta a liberdade de ação. Eles vão para onde que eles quiserem. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. O que há no animal? Atenção, a pergunta é interessantíssima. E aí que eu falo, a gente tem que estudar realmente o Livro dos Espíritos, que ao longo de vários estudos nós temos condição de ir passando a resposta, né? Ou seja, uma tradução da resposta, o que está explicado aí. Olha a pergunta, hein? Quem souber primeiro vai ganhar um chocolate. Vai ficar mais pesadinho no final do mês. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. É uma afirmação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E sobrevive ao corpo. O que é? Fluido vital. Não ganhou Fluido bombom. vital universal. Não ganhou bombom ainda não. Vamos mudar um pouquinho a pergunta para vocês acertar. O que sobrevive a nós quando nós desencarnamos? A alma. A alma! Vocês estão vendo que ele não escreve aqui na resposta, né? Mais embaixo. Aí, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Aí, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que der a esta palavra. Olha, então podemos aí dizer que não é, que é o que não é, mas precisava vir Darwin. Então podia falar que era o fluido vital universal também. Sim, o fluido universal, como você falou, é o seguinte, está em todos nós. Tirando a matéria, nós somos banhados, né, pelo fluido cósmico universal, FCU. Né? Formando a alma, é isso? Exatamente. Mas somente o fluido, vamos dividir essa pergunta que você falou, somente o fluido não faz nada. Ele tem que agregar alguma coisa. Seria perdido. Então, olha a pergunta aqui, os espíritos aqui, olha, responderam por Kardec, né? Princípio independente da matéria, e que sobrevive ao corpo. Aí o Kardec lógico, já entrou direto. Opa, peraí, se sobrevive ao corpo, o que é? A alma. E aí Kardec já coloca a pergunta ali, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Olha, a alma dos animais não é igual à dos homens. É também uma alma, se quiserdes,
dependendo isso do sentido que lhe dera essa palavra. A doutora Irvênia Prado tem 2 livros sobre animais, sobre a alma dos animais, que para quem gosta de pet e tudo mais, é simplesmente fantástico. Irvênia Prado é o nome dela. Tá? Ela é veterinária, isso e aquilo, nem sei quantas coisas ela tem. Então, dependendo, é isso o sentido que se dê a palavra. É, porém, inferior à do homem. Agora, essa frase aqui, essa frase é que nós vamos guardar bem, né? Nós vamos guardar bem, porque ela vai distinguir aqui, olha. Tá? Há entre a alma dos animais, olha, há entre as almas dos animais e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, é longe, viu? Muito longe. Muito longe. Agora, aqui, como diz aqui, os espíritos fecharam, né? Colocaram com chave de ouro. Se falar assim, se nós usarmos o bom senso, falar, olha, então é o seguinte, como é que nós vamos explicar para vocês? Que as indagações do Kardec eram que ainda a ciência, em 1857, ainda estava impulsionando. Tanto é que, para responder toda essa pergunta aqui, nós vamos encontrá-la no livro, na Revista Espírita. Então, o que aconteceu com os espíritas que leram essas perguntas, estudaram essas perguntas aqui em 1857, né? Ou 1860. Por quê? Porque a primeira edição dos livros dos Espíritos tinha 510 perguntas. A segunda edição foi para 1018, 1019, é um rolo aí com essa questão de uma mais, uma menos, porque uma é A, outra não era. Então, não importa. Aqui nós estamos lendo aqui a tradução do Guilhom Ribeiro, é 1019 perguntas, ok? Então, ele está dizendo aqui, é também uma alma. Agora, é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a Deus. Né? Aí ele fechou, falou assim, não fica com ele. Agora, Darwin vai responder a toda aquela sequência de Darwin, a evolução. Aí, em 1865, aliás, na Revista Espírita, depois eu vou pontuar para vocês e mando aí pelo WhatsApp, até o trecho da Revista Espírita, onde que a Revista Espírita, muitas pessoas falam, mas quer dizer que então os espíritos que fizeram a obra aí erraram? Não, não erraram. É que era uma coisa tão nova, tão revolucionária que estavam se falando aqui, não tinha ainda aparecido a questão de Darwin, né, da lei evolucionista de Darwin, que não tinha onde se fixar. Então, eles esperaram chegar Darwin, colocar a questão da evolução, e aí eles colocaram uma revisão, vamos falar assim. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar para vocês essa cópia da Revista Espírita, que vai corrigir um pouco daqui, vai ficar mais claro. Por isso que nós temos que ler o Livro dos Espíritos, os 5 livros da doutrina, e ler a Revista Espírita. Quem não lê a Revista Espírita parou, não entendeu tudo, porque tem muita coisa lá que vai esclarecer o que está aqui. Bom, aí agora aqui, essa aqui está aqui. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência de si mesmo? Ora, aqui já dá para ver, né, que a questão de consciência eles não têm. Eles não sabem usar, articular a consciência. Eles não têm consciência. Então, a resposta dos espíritos vem. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Eles não sabem que são animal, não sabem nada. Eles vivem um determinado tempo, normalmente aí é máximo 5, 6, 7, 8, 10 anos, né, os pets, e desencarnam. Mas eles conservam a individualidade, porém, eles podem reencarnar dependendo dos espíritos encarregados como outros animais. Espíritos, dentro do contexto animais, eles podem reencarnar como outros animais, mas não o homem. Nós vamos passar por a metempsicose, o homem não retrograda, não vai fazer nada disso. E nem nós nunca fomos passarinho, papagaio, nada disso, hein? Que às vezes, quando uma pessoa é bronca,
Ou, por exemplo, o marido é estúpido, né? Parece um cavalo, é só mesmo a expressão da palavra. Não, é cavalo porque é cavalo mesmo no ato, não que foi um cavalo em encarnações precedentes. Né? Então, está aqui. Ó. Conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu. Não vai ter consciência. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Vai que nem aquela pergunta aí de cima, aí, que está tajada em amarelo, está lá dentro do animal, mas ainda ele não sabe nem usar. Então, vem aqui. A alma... Oi? Te fazer a pergunta. Então, no desencarne no animal, ele conserva o perispírito? Exatamente, conserva a alma, né? A gente falou que é a alma. Não é isso? Conserva, vamos dizer, objetivamente, ele conserva o perispírito. Agora, é engraçado para nós fazer uma questão, para nós pensarmos, hein? Quantos animaizinhos será que nós já não matamos para pôr coisinha dentro de carne na nossa barriguinha, hein? Quantos galinhas nós não comemos e chupamos ossinha, coxinha, assim, coitadinho, está ali, nós estamos comendo aí, né? É vocês fazerem reflexão sobre isso. Porque o quinto mandamento da lei de Moisés é não matarás. Se não mata, não come o que você matou, o que alguém matou. É muito simples, é para pensar. Nós estamos evoluindo. Né? Nós vamos evoluindo, não é nenhuma coisa, não, é só para a gente pensar do que nós temos ainda que crescer. Então, está aí. Ó. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois lhe falta livre-arbítrio, falta vontade. Olha, agora a pergunta aqui tem que tomar cuidado, porque a pergunta aqui, vocês vão falar, não, mas você acabou de falar bobagem antes. Não. Olha, a alma dos animais, vamos falar assim, é um animalzinho desencarnado. É dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, porque ele não sabe nem pensar nisso aí. Ele nem sabe, tem muita... Olha, o que mais acontece com o ser humano quando nós desencarnamos, olha, é um bate-cabeça que vocês nem sabem. Às vezes você está andando na rua, o espírito vem e fala, qual é o nome dessa rua aqui? Você fala o nome da rua, eu falo, não, meu, essa rua eu não sei, já tinha outro nome, parecia diferente. Eles não sabem nem onde estão, mas vamos lá, isso aí é aqueles espíritos que estão ainda perambulando na Terra. Que ninguém vai tão rapidinho para nosso lar também, não, viu? Isso aí a pessoa, eu vou morrer, vou para nosso lar. Depende daquilo que se dá o nome de que nem os espíritos falam, depende daquilo que se dá o nome de nosso lar. Né? Então, aqui, olha, não, porque lhe falta a vontade. Né? Agora, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Não preciso nem... A gente já, pelo que a gente vai começando a deduzir pelas respostas às perguntas anteriores, aí, ó, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Ou seja, fica aguardando uma reencarnação, mas vai entrar uma diferença. Mas não é um espírito errante. Então, olha bem, uma espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. Porque o espírito errante aguarda que nós ganhemos o tempo, que nós ganhamos um tempo para reencarnar. Os animais na erraticidade, mas fica na espécie de erraticidade, não, eles vão reencarnar rapidinho. Olha aí. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Nós sabemos e vamos perguntar, o que aconteceu? Parece que eu estou... Olha como ele vai chegar do outro lado. Parece que eu estava onde, não sei aonde. Eu não sei. Quanto tempo se passou? Vai começar a perguntar de tempo, espaço. Aí o cara fala, não sei, aqui não tem. Que ano que nós estamos? O cara fala, não sei, não. Aqui não tem ano. Se estiver próximo à Terra, o calendário é o mesmo, mas muito diferente o tempo e espaço. Então, vem, ó, a do animal, depois da morte,
é classificado pelos espíritos encarregados disso, a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Ok? Morreu um animalzinho, passado algumas horas, né, já reencarna. Agora, cuidado, porque eu já dando uma vez essa explicação aqui, a pessoa fala, vai lá, no nosso lar, lá no nosso lar tem animais, não tem? O que vocês acham? Tem lá no nosso lar, tem animais ou não? Pelo que mostra, tem. No filme, no livro, alguns livros tem. Tem animais, né? Bom, essa aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pergunta, um trabalho de sala, né, como a gente fala, para vocês darem uma pesquisadinha a mais, vocês vão achar, né, nessa questão. O que o perispírito, uma das propriedades... Cadê a Flávia, hein? A Flávia sumiu, não vejo mais ela aí. Flávia, onde está tu, minha filha? Estou aqui. Você não fala nada. Roberto, Oi, Estou ouvindo. está ouvindo? Não, fala com nós, é que senão eu fico triste. Roberto, Oi. essa questão dos animais no nosso lar não é só que são plasmados para satisfazer, para compor o ambiente parecido com o da Terra? Quem está falando que eu não reconheci aqui, não apareceu? É a Vilma. Ô, Vilma. Bom, sim, Vilma. Qual que é uma das propriedades que o perispírito tem? A plasticidade. Plasticidade. Perfeito, nós temos a plasticidade. E nós temos que tomar cuidado com os nossos gostinhos aqui na Terra, como eu já falei, porque se nós ficarmos subordinados a determinados espíritos, eles, através do pensamento deles, vão nos hipnotizar, vão colocando assim, e vai fazer com que nós tornemos um animal. Certo? Agora, quando lá no nosso lar, Vilma, você disse perfeitamente, são espíritos que tomam a forma que quiser. Ok? Então, são espíritos que encarnaram aqui na Terra no homem, e lá eles tomam forma de animais. Exatamente. Olha aí, Amanda, a Vilma, que você está vendo o Ednilson aí, mas não é o Ednilson, né? É o casal aí que está numa transmissão só. Então, Menino, estou de boca aberta, imaginando. Então, vocês estão entendendo? Então, lá no plano espiritual, nós tomamos a forma que nós quisermos. Por isso, nós temos que tomar cuidado com reunião mediúnica, e daqui a pouco aparece meu pai. Eu vou falar... Primeiro, se meu pai aparecer sem motivo nenhum, eu vou chorar, porque eu falo, pai, o senhor não está lá no nosso lar? O senhor está aqui na Terra ainda? Desde 81 que o senhor se foi, o senhor está aqui ainda, lá dançando aqueles negócios? Então, é por aí que a gente tem que se organizar. Então, aqueles animais são transformações, tá? Nós temos aí um livro, tudo que para mim é livro espetacular da doutrina espírita, dependendo do autor. Nós temos aí também sobre os animais, livros aí do Ernesto Bozano, simplesmente que vai explicar tudo isso que eu estou falando aqui agora. Eu não tenho, com todo respeito, eu não tenho achismo do que eu falo, tenho usando a doutrina. Ernesto Bozano, vocês vão procurar também. Vocês não vão fazer que nem eu, não, que atrás de mim, aqui, tirando essa imagem, tem muito livro espírita. E outros também, porque a gente tem que ler de tudo. Então, essa é a questão que é feita do outro lado. Mas isso tudo nós vamos estudar direitinho. Vocês viram que porque a Amanda não, né? A Amanda é nova aqui. Eu vou contar para vocês, acho que eu já falei, vou aproveitar aqui agora que nós estamos no meio termo, que é o seguinte. Eu, na Federação Espírita do Estado de Goiás, eu estava, vamos dizer assim, seguindo a orientação, o esquema dele. De muitos anos eu já vinha querendo dar umas sugestões, isso e aquilo, tal, e não muda. Né? Tem determinadas coisas que é difícil. Só que hoje, pessoas como vocês,
né? Vamos falar os mais novos, não desmerecendo os mais velhos, porque eu tenho 65 anos de idade. E já vim com isso, aquela pujança de querer sempre estar atualizado. E a doutrina espírita não vai se atualizar. O que nós temos que atualizar é a metodologia de ensino. Senão fica aquela aula monótona, isso, aquilo. Então, nós temos que acrescentar, sempre acrescentando. Então, eu tinha essa questão de estudar simultaneamente. Olha, o estudo das obras básicas, que é o nosso às segundas-feiras. Na terça-feira, nós temos o ESD, que começamos agora, semana passada. Somente esse aqui que estava em andamento, que é uma turma aí de pessoas que já estavam estudando conosco. Então, nós temos às quartas-feiras o ESD e tem nas quintas-feiras o livro Estudo de Mediunidade. Então, as pessoas começam a pôr regra, que eu procurei em todo lugar e não achei. Por que as pessoas não podem estudar o livro, né, a mediunidade? Sendo que Kardec cunhou que todos nós somos médios, num grau qualquer. Então, eu sempre questionei, mas por que tem que terminar um para começar o outro? Não pode ser tudo junto. Não pode tudo junto. Eu falei, não, tudo junto não, um dia de cada semana. Né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer os 3, mas pode fazer 2. Vai depender do tempo de cada um. Né? Eu sei que a gente tem compromissos. Eu tenho meu compromisso com a doutrina. Então, daí, porque tem muitas das perguntas que eu estou colocando aqui, quem estuda os outros, já está estudando os outros cursos, já vai sentindo que vão entrelaçando, eles se entrelaçam a doutrina. Você estuda aqui, depois pega a mediunidade. Do que nós acabei de falar um pouco, aí vai estar lá no livro dos médios, que nós estamos estudando lá no curso de mediunidade, que são 2 anos. Tá? Mas vamos lá. Então, olha aqui. Ó. Roberto. Oi? Eu fiquei muito confusa agora, porque eu nunca tinha escutado dessa forma, da plasticidade lá no nosso lar dos animais. Para mim, na forma animal, só ficava quem ainda estava um pouco mais inferior, que não tivesse chegado nesse nível do aprendizado, pelo menos, do nosso lar, né? Quem tivesse ali ou vagando, ou no umbral. Mas qual que é a finalidade? Vou tentar responder passo a passo. Lá no nosso lar, esses animais eram vistos quando eles saíam em caravanas, concorda? Então, eles precisavam chegar naquele lugar. Eles poderiam chegar lá naquele lugar de baixíssima vibração, chamado umbral. Eu não gosto da expressão, mas vamos falar que é umbral. Alguém está com o áudio aberto aí. Roberto. Oi. Eu acho que é a Bruna. Tá. O Bruna? Está com o microfone aberto. Tá, acho que ela vai fechar aí. Eu já desliguei ela, pronto. Então, o que está falando mesmo da questão dos animais? Os animais, quando desciam para ir no umbral. Então, quando eles iam em caravanas lá para o umbral, veja bem, até por respeito, é uma espécie de respeito e colocar aquele pessoal que eles não chegassem lá de aeróbus. Eles poderiam ir para aquele lugar de aeróbus. Por exemplo, quando nós vamos nos centros espíritas da periferia, aqui no Jardim Ayala, ali na Aparecida de Goiânia, nós não vamos com o carro que a gente usa. Porque as crianças lá estão com garrafa PET como chinela. Então, eu não vou chegar lá de tênis de grife. Eu não vou chegar lá com camisa de grife. Porque, embora eles são pobres, mas sabem distinguir uma grife. Chegar lá com uma Nike, isso aqui. Então, você tem que ir lá de acordo com o lugar deles, o ambiente deles. Então, é dessa maneira que a espiritualidade, em vários locais, agem dessa maneira, com muita simplicidade. Você vê que no próprio nosso lar, vai contando que eles vão em determinado lugar e jogam redes magnéticas para pregar os espíritos. Ora, nós sabemos que o nível avançado desses espíritos poderia jogar alguma outra coisa, algum outro tipo, muito mais eficiente, porque o plano espiritual, que nos dizem, é sempre adiantado aí por volta aí de quase 100 anos do que o nosso, em evolução. Tá? Tanto é que o André Luiz, no que ele foi reportando quando ele estava no nosso lar, ele falou de televisores, né?
E televisor de plasma, pelo que ele estava citando. E na época do André Luiz não tinha nem televisão, porque a televisão começou a fabricar em 1950. E ele desencarnou quando? Desencarnou em 1939, tanto é que tem uma passagem lá, 44, 45, que tinha a Segunda Guerra, né? Então, isso ele já estava há algum tempo lá no nosso lar, já tinha mais de 7 anos que ele ficou lá no umbral, né? Então, olha como o tempo está lá diferente, eles poderiam usar um outro veículo, usar uma outra coisa, mas eles vão com a simplicidade. E a maneira de transportar que está na cabeça daqueles espíritos era as carruagens, algum veículo sendo movido com animais, né? Movido com animais, e não com motor e tudo mais. Então, por isso que eles vão utilizar de cavalos. Agora, quem é que está a cavalo? Não são os espíritos, ou, no caso, as almas de cavalo, ou de qualquer que seja. São usados espíritos que fazem essa transformação, que plasmam em si próprio e vão colaborar com a ida deles nesses lugares. Tá? Às vezes a gente fala, eu falo muitos livros mesmo que têm essas explicações. A Leon Denis e tantos outros escreveram sobre isso. Agora, o que nós estamos vendo hoje é muito livro, romance, isso e aquilo, as pessoas. Embora o André Luiz escreveu gramaticalmente de forma romanceada, é forma gramatical, romanceada. Mas hoje tem muitas, e hoje tem muita também com o espiritismo assim, meio que de psicologia, autoajuda. O espiritismo, igual Jesus veio dos 3 anos, ele falou tudo o que tinha que falar. Chamou nós de raça de víboras, ele pintou e bordou. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Até quando eu vou estar com vocês? Olha só uma frase que... Hein, Roberto? Oi. Mas se existe romances e formas mais simplificadas, é porque ainda existe a necessidade de ser dessa forma. Porque se é como você está falando, os espíritos eles não vão agredir lá lá em nosso lar, eles não vão andar de carruagem, de aerobus, não vão como é que fala? Voletar, né? A palavra? Voletar. Porque as pessoas ainda não estão preparadas. É igual aqui, né? Não dá para colocar uma linguagem muito acima da condição da pessoa de entender. Então, se existe romances, é porque se faz necessário ainda, né? Mas os romances que tem é história de amor, entendeu? Do espírito. Esse amor que eu estou falando, de amorecos, sabe? Aí é romance. Eu estou falar de forma romanceada, é a forma que o André Luiz escreveu. E tem vários livros que nós temos na forma gramatical de romance. Tá? É diferente. Agora, segundo a espiritualidade, nós estamos atrasados mais ou menos 60 anos. Tá? O povo terráqueo está atrasado 60 anos porque não fez nada nas encarnações anteriores, não trabalhou a evolução. O que nós temos aí? Vários encarnados já com muito mais bagagem, porque eles já estudaram antes. Quando a gente fala estudar, é a maneira que nós temos de dizer que tem que aprender coisas que sirvam para a humanidade. Então, o que acontece? Vira e mexe, vem aí um Thomas Edison, isso aqui para alavancar o progresso. Vem aí um Alberto Santos Dumont, né? Vem alavancar o progresso. Mas está vindo uma leva muito grande de espíritos mais evoluídos para nos auxiliar aí, para nos alavancar. Não é bem assim, não. Em 2057, ou por volta, nós vamos ter a entrada, já vamos estar dentro do mundo de regeneração. Então, os espíritos que não estão aptos a acompanhar a evolução da Terra serão levados para outros mundos, que nós não vamos nem lembrar, não. Eu não precisa ficar nem preocupado. Mas nós não vamos acompanhar a evolução da Terra.
Assim como nós temos vários povos da antiguidade que sumiram, né? Tá, mas vamos deixar essa parte, nós não vamos entrar nessa aí, é gostoso estudar. Oi? Não, só rapidinho aqui, acabou a energia aqui em casa e meu notebook já está acabando a bateria, então agorinha eu vou cair aí, como diz, não vou estar disponível. Minha internet também está falhando, tá bom? Só para avisar. Tá legal, pai. Bom, então vamos continuar aqui, ó. Você vê, vocês que fizeram pergunta, tal, a Amanda e tudo mais, a Lília, quantas perguntas nós temos que não ficou clara, não foi nos explicando dessa maneira. Mas nós temos livros que já estão contando isso. Agora, é esses livros que a gente tem que procurar selecionar, buscar direitinho, né, estudar. Tá? Depois eu sempre venho passando livros. Olha, tem um livro daí da doutora Ivênia Prada, com o Décio Iandoli, que chama-se O Cérebro Triuno, que é simplesmente fantástico. O cérebro triuno. A linguagem, evidentemente, ela é uma linguagem mais postada. Para quê? Para aqueles que já estão adiantados nessa questão de física. Isso. Mas lendo ali, a gente fica abismado com tanta informação que está onde? Todas as informações que estão nesse livro estão no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que ninguém lê e ninguém entende. Tá? E eles vêm traduzir aquela coisa toda. Sensacional. Bom, aqui vem aqui, né, a 601. Os animais estão sujeitos, como homem, à lei progressiva, é isso que nós paramos aqui, foi, né? Então está aqui. Não lhe é dado tempo, na pergunta anterior, que eu parei aqui, isso aqui. Sobrevivendo... não, acho que não, desceu aqui. Ué. A alma dos animais é dado escolher uma espécie de encarne? Não, pois que lhe falta ainda o livre-arbítrio, não conhece. Sobrevivendo o corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem, fica numa espécie de erraticidade, numa espécie, para dar um sentido, para a nossa mente começar a formar ideias, né? Aí, terminando aí, que eu fui aqui, ó, do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa de utilizá-lo quase imediatamente. Por quê? Porque, vamos falar assim, os espíritos não têm... Uma coisa está errada também na doutrina espírita, a gente até nem pode ficar falando muito, não tem o que karma, eles não mataram ninguém, não comeram carne de ninguém, né? Só por necessidade humana. Né? Então, vamos lá. Então, é aqui, ó. E lá também, olha, está vendo aqui a pergunta? Clara. Para quem tiver dúvida, as respostas estão assim, ó, entre linhas. Ó. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos. Os espíritos encarregados desse plano de animais. A quem incumbe essa tarefa e utilizá-lo quase imediatamente. Olha aqui. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Está respondida a questão do nosso lar. Está respondida aí agora, está aqui, ó. Não lhe é dado. Então, está explicado que aqueles animais são o quê? Plasticidade do perispírito. Aqui, ó. Não lhe é dado a condição de fazer nada. Ele vai reencarnar rapidamente. Ó. Aqui. Roberto. Oi. Boa noite, tudo bom? Bom, Riva. Isso. Não, com essa frase de que os espíritos dos animais são utilizados quase que imediatamente, aí a gente pode entender que eles não são assim criados como o homem, como os humanos são, como todos os espíritos são criados. Eu acho que eu me enrolei aí, porque assim o que dá a entender para mim é que os espíritos dos animais têm uma quantidade limitada de espíritos. É um reino, vou tentar responder para você assim, olha, é um reino diferente do hominal. Então, nós vamos ter o reino mineral, nós vamos ter o reino vegetal, depois nós vamos ter o reino animal e nós vamos ter o reino hominal. Tá? Nós
Temos que estudar mais afinco e vamos passar um pouco. Por isso que eu falo que a doutrina ela tem o dom de excitar nós à procura de. De quê? Olha aí, o que falou? E nós vamos procurar e achar. Quem procura, acha. A resposta que você falou. Então, nós não vamos encontrar em 1019 perguntas todas as respostas, que são inúmeras dúvidas que ficou no Livro dos Espíritos e mesmo nos demais. Mesmo sendo 5 livros, falta. Depois veio 10 lá na Folha, mas ainda assim falta umas respostas para nós, porque nós estamos começando a estudar e estamos ficando curiosos cada vez mais. A sua pergunta tem sentido. Mas então a gente costuma dizer, olha, o reino animal é outro reino. Pronto, o animal é outro reino. Então, como a gente não tem a capacidade, porque nós nunca fomos animais, nós, seres humanos, eu, Roberto, nunca fui animal, então eu não sei, não está aqui na minha bagagem espiritual, não tenho essa questão. Tá? Por isso que as pessoas confundem um pouco e eu escuto, não, porque a evolução, porque o animal, e que nós fomos... Não, nós não fomos nunca animal. Nós já fomos criados com 2 pernas. Né? Embora Roberto. Oi, fala, Leliane. Se no caso, aqui, encarnados, uma pessoa deixa o seu animal ferir ou matar outra pessoa, por exemplo, um cachorro, matar, quem responde por essa morte? O dono do animal ou o animal? Aí nós vamos misturar 2 justiças, a justiça divina e a justiça dos homens. Ok? Nós vamos ajustar aqui. O homem, quando se propõe a trazer o animal para dentro do habitat do ser humano, ele passa a ser o responsável por ele. Então, por exemplo, ele não deveria estar na rua sem a guia no animal. Porque o animal, por qualquer circunstância, ele pode se tornar agressivo. Um dos animais que é bem característico isso é o gato. O gato é carinhoso, isso aqui, mas não brinca muito com ele, não, porque ele dá aquela... Ainda vem com as unhas de fora e não quer saber se você deu carne para ele no dia seguinte, no mesmo dia, horas atrás. Ele tem esse instinto de defesa. Então, o gato, toda vez que se sentir ameaçado, ele vai. O cachorro, a mesma coisa. Agora, o cachorro, como ele anda mais com o homem, ele vai observando. Olha essa pergunta seguinte para responder para você, Lília. Lília não, é Riva, né? Olha aí, os animais estão sujeitos, como homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. É evidente, nós vamos entrar agora num planeta aí, a Terra vai passar para a regeneração, os animais que estarão lá serão os animais que já também evoluíram no decorrer do tempo. Aí, estão sujeitos a uma lei progressiva? Sim. Daí vem que no mundo superior, que nós vamos passar para a regeneração, depois vamos ficar regenerado. Então, lá nesses mundos, o animal vai ser animal. Ele vai explicar aqui embaixo. Sempre o homem vai ser homem, o animal vai ser animal. Ok? Então, vamos ver aqui, a resposta vai aparecer na frente aí. Sim, daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Ele já está antevendo aqui para nós, porque o Kardec faz uma pergunta que lei progressiva, né? É progressiva. E a espiritualidade já está colocando uma resposta mais adiantadinha para nós, olha, lá nesses mundos superiores. E quando a gente lê assim, na primeira vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, fala assim, que diacho de mundo superior deve ser esse, hein? Principalmente se nós começamos a ler o Livro dos Espíritos. Que mundo superior? Nunca ouvi falar isso. Onde está esse mundo? Então, aqui, os animais também dispõem de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, olha aí, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores e inteligentes. Ok? Seguindo aqui agora um pequeno comentário do Kardec. Roberto, Oi. eu tenho só uma dúvida. É assim, sobre os animais ainda. Não, sem dúvida.
Como eles são seres irracionais, quando nós viemos com algum tipo de deficiência, nós estamos resgatando, né, algo que nós fizemos de outra vida. E o animal, quando eles nascem deficientes? Já que eles não raciocinam e eles não adquirem esses débitos, por que eles nascem com essas deficiências? Qual é o motivo, qual é a necessidade disso na existência deles? Você falou, truncou um pouquinho, mas eu vou resumir a sua pergunta assim. Por que os animais nascem defeituosos? Seria isso? Bom, mesmo nós... Isso, já que eles não têm ideia. Isso. Mesmo nós, seres humanos, às vezes, por exemplo, nós temos uma coisa chamada interferência. Então, por exemplo, por que uma criança pode abortar e sem estar no plano espiritual para que ela desencarnasse? Vamos lá. Aí acontece que a mãe fuma, a mãe bebe, a mãe vai para balada o tempo todo, a mãe não se prepara. E aí a criança vai poder nascer, aí o condicional, né, nesse caso, ela pode nascer com uma formação congênitas. Mas não que o espírito tenha alguma coisa a ver com isso. É o corpo que nasceu. E o dos animais segue o mesmo processo. Se dentro do ventre da cadelinha, vamos colocar, tiver qualquer coisa, por exemplo, o homem às vezes dá lá comida que não se deve dar para animal. Agora não, que os homens estão lá comprando comida lá no pet, tratando direitinho os animais, com mais atenção, vacinando. Então, a probabilidade deles é bem menor do que qualquer informação congênita nesse sentido, com defeitos. Mas o que acontece com eles também se dá no plano espiritual, com os homens. Então, o espírito não vem passar por aquilo, mas a mãe mal barateou a encarnação e ele vai para o plano espiritual, a criança, rapidamente, porque ela já tem todo um processo já adiantado, ela vai reencarnar de novo aquela criança. Tá? Deu para responder aí assim o que você perguntou, Bruna? Bruna? Você aqui ajudou. Ajudou sim. Então, os animais eles não têm karma, como a gente costuma dizer, que é uma palavra bem divulgada aí, eles não têm débito nenhum. Tá? Porque o animal pode, olha bem, o animal pode matar uma pessoa, mas o animal não sabe que está matando aquela pessoa. Ele é um ser bruto, então ele pode, aí um cachorro, às vezes, pular no pescoço de uma pessoa, dar uma mordida aqui no pescoço, pegar a veia ali e a pessoa vir a morrer. Mas ele não vai assumir nada. Ele não vai assumir nada, porque ele estava usando aquilo que tem os animais, instinto. E ele, evidentemente, fez isso no instinto de defesa. Não o homem que faz a coisa pré-meditada. O homem tem o pensamento que o animal não tem. Então, ele pode pensar se ele vai matar ou não. Tá? É essa que diverge o homem do animal. Aí vem aqui, não há nisso de extraordinário. Nada há nisso de extraordinário. Né? Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sobre a direção do homem. Olha bem, o Kardec aqui faz um comentário muito bem pontual. Olha, quando em cima está escrito que, olha, e daí vem que nos mundos superiores, ele está se referenciando o comentário de Kardec a essa pergunta de cima, hein? Que lá no mundo superior os animais vão ser mais adiantados. Então, já está querendo aqui colocar um comentário muito interessante, muito além, transcendental, que provavelmente nesses mundos mais adiantados, os cães, os elefantes, o cavalo, vamos imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem, lá no mundo adiantado, em mundo superior. Só que aqui ainda, diferencial muito grande, mas não tem. Ok? Olha aí, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? É lógico, tem que ser pela força das coisas. Razão porque
não estão sujeitos à expiação. Eu dei um exemplo aí, no caso aí do karma, né? A palavra correta é expiação, não vão expiar nada. Eles não raciocinam, o animal não tem ideia. Tem um filme até engraçado que chama-se Andando com os Homens da Caverna, um documentário da BBC, espetacular. Eu sempre vou usar essa coisa, porque parece que toda vez que eu vejo essas coisas, eu falo, nossa senhora, quanta informação. Em que ele vai mostrar um cidadão que vai lá no alto, um homem daquela época, das cavernas, ele vai no alto de uma montanha ali, é baixinho, né? Não é tão alto, não, deve ter uns 8 metros de altura, e ele fica olhando, daqui a pouco ele cisma de pular para encontrar com os de baixo. Na hora que ele pula, ele bate lá embaixo e pum, morre. Ele não tem cabeça de que ele não poderia pular daquela altura. E quando ele chega lá embaixo, o corpo virou, ele se despedaçou. Os outros chegaram, olharam e começaram lá. Cutucou ele, cutucou. Não aconteceu mais nada, os outros foram tudo embora, ele ficou lá estendido. Tá? Agora, aí, então, vai explicando o progresso. Então, pelas forças das coisas, pela razão que não estão sujeitos à expiação, é o quê? Os animais progridem, como o homem, né? Mas por força das coisas. Olha aí agora que interessante. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Essa é a maior diferença do mundo dos animais para o mundo dos homens, no reino, né? Colocando assim. Qualquer ser humano, mesmo o ateu, para se tornar ateu, ele não acredita em Deus. Então, se ele já não acredita em Deus, ele já conhece Deus. Não é uma coisa interessante? Roberto? Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ué, mas acabou de falar que você acredita. Porque se Deus não existisse, você não era ateu, meu irmão. Não é? Fala quem chamou. É a Vilma. Então, essa progressão, no caso dos animais, se um animal está aqui na Terra e ele, vamos dizer assim, que ele evoluiu em algum aspecto, ele vai reencarnar em um outro mundo, um mundo superior à Terra. Perfeito, eles vão evoluir. Olha, se a gente fazer Porque a gente não vê essa evolução, a gente vê assim nos animais domésticos, mas o instinto dos animais, desde os tempos que a gente tem conhecimento, é o mesmo, eles não evoluem nada, eles não constroem, eles não modificam nada na maneira de viver, né? Por isso que eles vão estar no reino dos animais. Olha, o João de Barro faz a casinha dele contra o vento, tudo. E outra coisa, olha, se pegar um João de Barro que viveu sem essas condições, vamos dar um exemplo, é que ele viveu aí no mundo dos homens, era um petzinho de homem, né? Bom, pois bem, quando ele se livrar dos homens, ele vai ter que viver aí, entrar numa vida animal, vamos falar assim, ele voltar para o reino animal, o que vai acontecer? Ele vai construir esse mesmo local dessa mesma maneira, porque é inerente, está vamos dizer assim, no processo dele. Agora, a única maneira dos animais crescerem, viu, é que nem nós só enxergamos aqui agora, começamos a tomar ciência da vida lá para os 12, 13, 14 anos, regredindo a nossa idade. Antes disso, nós não sabíamos de nada, era tudo festa, nós era criança, não tinha nenhuma coisa. Então, nós conhecemos muito pouco da vida, mas é notório se a gente fechar os olhos e falar, não, nós evoluímos, o ser humano, e os animais evoluíram junto. É lógico que os animais que nós estamos falando é aqueles que convivem com os homens. Agora, no reino animal das florestas, eles continuam do mesmo jeito. Garanto que tiver uma onça numa floresta, se ela tiver com fome, ela te come, o leão também. Agora, tem uns aí que são meio doidos, que a gente vê que cria onça dentro de casa, leão. Eu fico prestando atenção e falo, olha, principalmente os felinos são perigosos. E criar dentro de casa é uma temeridade. Mas eles vão se adaptando à vivência. Fala, quem está falando? E muitos acabam sendo mortos, né, por esses animais selvagens criados dentro de casa. Exatamente, quer dizer, então eles não são. Outra coisa, os animais, na realidade, foram criados, a não ser gato, esses que são menorzinhos, que podem conviver próximo do homem, são chamados de animais de estimação, esses sim, mas determinados outros animais são feitos. Eu tenho o maior desespero de ver um passarinho dentro de uma gaiola. É uma crueldade.
Por isso que aquele filme de o mundo, como é que é? Planeta dos Macacos é interessante, que pega os homens e joga dentro da jaula, que inverte o papel, não põe o macaco, põe o homem. Sabe? O autor ali fez uma série de questionamentos da nossa vida. Será que, aí a gente pergunta, será que nós evoluímos? Eu acho que é meio complicado, né? Estamos andando. Olha, nós estamos vendo guerra aí, essa coisa ridícula que o homem está fazendo agora. Nós não temos, mas não é mais 1945, embora nesse exato momento tem mais de 80 guerras em andamento. Aquela lá da Ucrânia e Rússia, mais as outras aí por questões religiosas, umas coisas que se estão brigando por, né, que nem o judeu e o muçulmano, atira pedra um no outro, que você fala, não tem mais lógica. Isso aí não vai entrar, evidentemente, para onde? Para o mundo em regeneração. Aliás, se nós prestar atenção na Bíblia, lá, João vai afirmar categoricamente, lá no Apocalipse, que precisa tradução, como disse a Amanda aí, precisa traduzir o Apocalipse direitinho, na sua forma hebraica, porque se tinha um que era hebreu, era João, vulgo Chico Xavier, né? Que todo mundo já sabe aí, né? Então, ele escrevia da forma hebraica. Ele ficou lá em Patmos, foi preso, ficou um bom tempo lá, então ele escrevia em hebraico. Tá? Ou seja, o pensamento... Perdão, errei. Ele escreveu em grego, porque ele ficou lá preso lá em Patmos, mas o pensamento dele é hebreu. Então, ele faz todo aquele início do Apocalipse, que é uma leitura o quê? Hebraica. Quem conhece o hebreu, tal, esse que eu falei, o Severino Celestino, que esclarece toda aquela parafernália que ele conta. Que o João vai narrando do Apocalipse. Tá? Então, Apocalipse é a revelação, não é fim de mundo. Mas ele também vai escrever que somente 1/3 da população sobreviverá e só 1/3 é que vai para frente. Os outros 2/3 vai para Nibiru, tem tanto planetinha bom aí, né? Eu já estou vendendo, se vocês quiserem comprar, estou vendendo espaço terreno na Lua. Tá? Vocês prestem atenção, fazer um preço parcelado em mais de 1000 anos, vocês pagam devagarzinho. Tá? Então, vai aqui. Ó. Olha aí, pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, olha que informação, nós estamos viajando no tempo, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres inteligentes, perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso de todas as suas obras revelam, que todas as suas obras revelam. Olha a pergunta do Kardec para pôr em xeque os espíritos. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, onde voltou ali na outra, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais permanentemente destinados à inferioridade? Ué, acho que não. O que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam, as obras divinas. Olha aí. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Nós estamos mais para ser criancinha de colo no universo aí, como em outra coisa. Então, aqui, ó. Assim, as coisas, aparentemente mais dispares, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca... Olha, aqui a palavra é nunca, viu? Vocês perceberam aqui? Ó, nunca. A modéstia aqui é nunca. Nunca chegará a compreender. E nós se achamos rei da boiada, aí, como fala aí. Olha aí, por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los. Olha aí como ele chama a nós a consciência. Mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento. E liberta dos preconceitos do essa aqui agora acabou, né? Isso aqui vai ser muito difícil. Essa coisa aqui é os dois maiores entraves nossos. O orgulho e do orgulho e da ignorância.
Ignorância vem de gnose. No caso aí, conhecimento. Agnose, ignorante, vem da palavra aí em latim, gnose. Então, agnose, traduzindo, ignorância é sem conhecimento, tá? Porque a pessoa, quando chama uma pessoa de ignorante, não tem nada de ofensivo nisso. Eu sou 99% ignorante em muitas coisas. Eu não entendo nada de medicina, eu não entendo nada de marcenaria, não entendo nada de eletricidade. Eu tenho um ligeiro, uma coisa assim, ligeiro aprendizado disso, daquilo, mas não me limito a não ser engenheiro do que eu não sou. Não vou construir nenhum prédio por aí que ele vai cair. Então, está aí, ó. Orgulho da ignorância, sem conhecimento, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Agora, aqui uma sabonetada, né? Sabei não ser possível que o Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante as leis gerais, as leis divinas, que, por nenhum de seus pontos, deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Ok? Essas palavras, e mais demonstrando para nós temos que ler isso aqui assim, meio com os olhos fechados, né? Pular certa parte, assim que nem diz o mineiro, né? Mineiro é meio enjoado, aquele tomando pão de queijo, está lá, meu Deus do céu. Ô, compadre, você viu isso aí? Os espíritos estão xingando nós tudo, rapaz. Ei, que eu sou mineiro, e esses goianos aqui falam mais carregado que o mineiro, viu? Esse trem de Goiânia é o mineiro cansado. Eu não vou falar do Pequi para você, né? Não vou falar. Tá? Não, do Pequi não, por favor. Senão, os demais aqui vão me pegar hoje à noite, em desdobramento, eles vão me pegar à noite, sabe? É brincadeira com todos vocês. Ô, Renata, não fica preocupada não, que eu vou mandar entregar uma pamonha para você hoje. Ó, pamonha, milhinho, tá, aquela coisa, né? Olha que pamonha tá caro, viu? É doido, vou comer pamonha esse final de semana aí. Tá. Subiu o preço. Deve ser por causa do combustível. Porque está no sangue dos goianos. Sim, sem sombra de dúvida. Quando eu vim para cá, eu li a história, né, de Goiás e por que eles comem pequi e tal, aquela coisa toda. Eu acho bacana. Quando eu vou para determinado lugar, ou o lugar que eu for, eu gosto de pegar o livro, a história daquele, sabe, daquele lugar, daquele estado, ou principalmente da cidade, como ela nasceu, isso e aquilo, quais são as tradições, costumes. Eu gosto de historiar. Então, vamos lá. Perdão. Aqui não dá para me desligar o som aqui rapidamente. Bom, a inteligência... Oi? Foi o Pequi. Foi o Pequi, tá vendo? É a tradição do Pequi, para não falar outra coisa. Tá aqui, ó. Ai. Estou vendo que eu arranjei mais outra aí que me ajudar, porque a Riva só fica olhando, nem me olha para mim de frente, ela olha de lado, assim, ela olha lá para a televisão. Né? Tá certo, Riva? Estou dando tchau para você, Riva. Bom, então vamos lá. Ó. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem. Olha essa, de novo, para a gente tirar dúvida. A inteligência... É, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre os espíritos dos animais e os espíritos do homem, né? Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. Olha, gravem essa resposta. E quando eu comento disso, as pessoas que gostam de animaizinhos, eu também gosto, são os nossos irmãos animais. Então, elas encaram essas respostas, às vezes dadas por nós. Se for, olha, vou dizer uma coisa, se for dada pelo Haroldo Dutra Dias, é uma graça. Né? Se for dado pelo Divaldo Franco, tudo bem. Agora, quando eu falo, fica assim. Então, porém, os animais só possuem inteligência da vida material. Eles vivem sobre a matéria. No homem,
a inteligência proporciona a vida moral e é essa que vai nos crescer, levar a altiplanos. A vida moral. Tá? Essa é a nossa diferença em relação ao reino animal. Tá? Os animais, eu vou fazer uma comparação aqui, se é que pode usar essa expressão, para vocês entenderem mais a fundo, é o seguinte. Guardados certos problemas que vêm acontecendo ultimamente, né? Os animais, se eles estiverem na rua e a cadela, vamos pegar aí a cadela, estiver no cio, né? O cachorro vai lá e vai fazer a vida orgânica material, vai ter relação com ela. Para ele não interessa onde que está, quem está olhando, como é, como é que não é. Então, eles vivem simplesmente por uma questão da vida material, de progressão, fazer o outro, né, que a cadela engravide, vai assim por diante. É uma vida material, ela vai gerar um outro da mesma espécie. Tal. Agora, no homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, nós vamos tendo umas questões. Se bem que, ultimamente, eu assistia no noticiário que tinha um casal lá em Santos, né? lá em Santos, lá em São Vicente, perto da Biquinha, Vera. Você conhece lá, né? Perto da Biquinha, lá em São Vicente? Com certeza, Roberto. Um casalzinho sentado lá no maior forever, entendeu? Que nem de Mussum, no maior forever. Aí você fala assim, meu Deus, estamos evoluindo, olha, agora está assim. Olha, na Dinamarca, onde que a questão da vida moral se deixa, e outros países da Sicília, lá se faz lá no parque, mas como diz, é imoral e é nós se igualarmos aos animais. Né? Nós estamos se igualando aos animais. É o inverso daquilo. São eles. Muitas pessoas já conversando, não, mas o pessoal lá da Sicília, Dinamarca, eles são evoluídos, tem que ver. Eles vendem maconha na banca de revista. E eu falo, você acha que isso é moral, é evolutivo? Eu não vejo disso. Mas aí você acaba batendo de frente. Então é bom a gente falar assim, fico quietinho, não falo nada. A mesma coisa eu falo para vocês aí, que já que tem aí uns novos aí, que não evite, não discuta nem futebol, né? Que mais? Política e religião. E, embora já falei, nós tivemos uma aula sobre isso, o espiritismo não é religião. Tá? Não é, porque nós não temos um ponto só, nós não temos dogma. Qualquer doutrina, para ser doutrina nesse sentido religioso, precisa ter dogmas. E o espiritismo não tem. Aliás, que o dirigente da casa, ele vai lá, pinta do jeito que ele quiser, ninguém vai mandar fazer assim nem assado. Pega lá a obra espírita e faz. Bom, a pergunta 605 está aqui assim. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? Ipa! Vai engrossou, hein? Agora que nós vamos ficar rebaixados na história. O Kardec agora jogou nós lá embaixo, no andar do subsolo. Olha aí. Considerando-se todos os pontos de vista de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto poderia viver. Olha aí, é o que eu acabei de falar da Dinamarca, tudo que eu contei essa história está aqui. Ó. Olha aí. Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira, de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Aí nós temos duas almas, né? Kardec aí agora ele foi a fundo aí na questão, né? Ele foi lá dentro do ego, do ego não, do âmago. Está aqui. Ele foi lá, nós já estamos falando, tal, já tá, parece que Kardec está pegando meus pensamentos, escrevendo aí agora. Aí. Ou eu peguei o deles antes, né? Lógico. Não, o homem não tem duas almas, de jeito nenhum. O corpo, porém, tem seus instintos, o corpo nosso, matéria, resultantes da sensação peculiar aos órgãos.
Se alguém vier dar um tapa em nós, rapidamente, por instinto, nós seguramos a mão dessa pessoa. Tá? Então, olha, é o quê? É o corpo. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Como eu falei, a sensação peculiar dos órgãos. Se alguém vier nos bater, eu seguro a mão, porque eu sei que se ele bater em mim, vai me doer. Dupla no homem só é a natureza. Há nele, aí olha a diferença de palavra, não é alma, é natureza, que é isso que nós temos que se desprender. Há nele a natureza animal, mas a natureza animal não tem nada a ver com os animais, não, hein? Tá? Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa, pelo seu corpo, da natureza dos animais. Olha aqui, explicadinho. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa, pelo seu corpo, da natureza dos animais e de seus instintos. Aí é que nós poderíamos, por isso que foi a pergunta do Kardec. Por sua alma, participa a dos espíritos. Vamos fechar essa pergunta aqui. Eu acho que já vem. Não, vamos deixar, então, já são 9h30. Eu acho gostoso a gente também ter horário, porque os espíritos também têm horário e já começam aqui a se preparar aí, né? Então, eu parei aqui, né? Então, vamos gravar só aqui, que eu parei exatamente aqui. Então, evidentemente, eu já vou abrir aqui, então, para a gente fazer um pequeno comentário nesse contexto todo. Alguma dúvida de vocês aí? Porque é evidente que nós, por mais que eu queira trazer as informações, ainda falta alguns detalhes, até pela minha pequenez, né, de tentar trazer tudo. Eu poderia falar que nem Jesus falou, eu poderia falar muito mais, algumas coisas a mais, mas a gente tem que se limitar não é querer inferiorizar ninguém, mas temos que ir progressivamente, como eu já citei, né, que nós temos aí muita coisa a aprender. As pessoas às vezes perguntam e vocês falam, mas a doutrina espírita já está pronta. Não, o alicerce dela está no lançado. O alicerce da doutrina espírita está lançado principalmente no quesito quê? Moral. Por isso que a doutrina espírita ela vem com esse cunho evangélico de Jesus, que vai dar base à moral. Ciência, filosofia e de cunho moral em Cristo. Tá? Então, nós só temos um regente na doutrina espírita, que não é o seu Francisco Cândido, ou não foi o seu Francisco Cândido Xavier, não foi o Eurípides Barçanufo, não foi ninguém. A nossa moral está em Cristo. Essa é o ponto alto do Espiritismo. Ok? Bom, então vamos lá, vamos nos prepararmos aí para mais uma noite em que sairemos do corpo, faremos o nosso périplo no mundo dos espíritos, que nós possamos aproveitar cada segundo dessa saída, né, e nos tornarmos seres melhores. Então, vamos agradecer à espiritualidade, que ela possa nos amparar a hora que nós fizermos o desprendimento da nossa alma ou do nosso espírito, nessa noite em que o nosso corpo ficará descansando, chamado sono, e que nós podemos alçar grandes voos, principalmente no grau da instrução, nos voos de instrução. Possamos frisar isso conosco, fazer esse pedido ao nosso espírito protetor, que nos leve realmente, que não nos deixe cair nas tentações, nos vícios, vício na repetição de fazermos as mesmas coisas no plano espiritual. Precisamos mudar em 2 planos, nesse plano e no plano espiritual, sabendo que a cada um deles depende de nós. Que os espíritos encarregados por esse curso possam nos fazer uma espécie de impasse, recompondo as nossas energias para que nós possamos realmente
ter um dia de amanhã repleto de alegria, repleto de coragem, de força para enfrentarmos mais um dia encarnados neste planeta. Que assim seja. Que assim seja. Bom, conseguimos chegar até o fim, né? Boa noite a todos. Boa noite, Leliane. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Fique com Deus. Boa noite. Roberto, o ESD começa Boa amanhã. noite a todos. Vamos lá. O ESD, nós tivemos a primeira aula de meio de introdução, quarta-feira passada. Então, você reparou, Amanda, que o Livro dos Espíritos nós já estávamos desde o começo do ano estudando, né? Por isso que eu já estava mais. Como houve essa questão que eu contei antes, então, o que eu fiz? Praticamente eu uso a expressão, né? Eu estou fazendo aquilo que era um sonho para mim. Eu não vou falar em espiritismo, nessas coisas, que as pessoas têm muita... o espírito me mandou. Não, eu sou espírito, eu também tenho o direito de cumprir aí as questões. Em breve, todo esse programa, que não é só eu, tem uma série de pessoas que estão me ajudando, que vão me ajudar, nós estaremos também no YouTube e estaremos também numa rádio, que já está funcionando em caráter provisório. Tá? Então, nós vamos estar em todos os pontos de mídia. Tá? Todos os pontos de mídia estarão sendo feitos. É um projeto que era para ter começado, na realidade, o ano que vem. Mas, como nós não achamos melhor não perdermos tempo, então nós estamos começando aos trancos e barrancos, não a parte do curso. Tá? Porque essa sou eu aí, os outros que vão vir também da aula, a parte de questão um pouquinho só de gerenciamento dessas coisas, de colocar a rádio no ar, a rádio está transmitindo, está tocando música de bom gosto. Né? Então, é assim que nós estamos fazendo. E vamos colocar toda a matéria a isso. Vamos ter entrevistas, que quem vai entrevistar não sou eu, vai ser vocês. É uma questão diferente. Né? É só vocês que eu digo assim, se desprenderem da vergonha, deixa a vergonha de lado, não é porque aqui vai estar o Haroldo Dutradia, ou sei lá quem for, Deus vão chamar, vão convidar, que eu vou convidar, e fazer as perguntas, mas fazer um espiritismo moderno. Eu acho que eu sempre trabalhei com objetividade. As perguntas de um de vocês é igual às outras. Eu vou tentar colocar isso aí. Até o meio do ano vai estar bem melhor, mas, por enquanto, estamos aí. Então, respondendo objetivamente, Amanda, é o seguinte. Segunda é o EOB, estudo que você está acompanhando, obras básicas. Quarta-feira é o ESD. Nós vamos fazer aqui os 3 anos, mas de uma maneira pontual. Por que a gente usa pontual? Era uma das coisas que eu conversei até com a Marta, lá da FEB, que deveria dar uma mexida sem tirar nada. O início do ESD, porque o ESD começa com aquelas aulas, são 8 ou 9, 10 aulas do passado, das mesas girantes, isso aqui. E eu sempre coloquei da seguinte maneira, vamos colocar já, porque o pessoal quer, eu digo isso nos 40 anos de espiritismo, é o seguinte, o pessoal quer ver a mesa girar. A mesa não quer ver ano que foi lá, né, o caso lá de como é que chama? Gladysville, mas nós vamos fazer, só que nós já entramos a semana passada, a primeira aula foi a natureza do espírito. Né? Já entra na questão pontual. Essa que eu queria, porque hoje me confundiu muito. Pelo estudo que eu fiz do EJE, do mineral lá, e de onde a gente vem, e agora minha cabeça está assim, fervilhando para buscar mais. E o estudo que eu faço é na terça, né? Então, acho que vai conciliar, se tiver vaga ainda, para mim entrar no de quarta, porque aí eu vou diferenciar o que eu peguei de errado ou que ficou faltando do meu entendimento, porque eu fiquei mais confusa e esclarecida de algumas coisas e confusa de outras. Eu garanto o seguinte, que tudo que eu falo aqui não sou eu que estou falando, não é os espíritos também. A pessoa, estou aqui com o espírito do lado. Não, meu filho, eu falo para os espíritos, não, vamos fazer outra coisa, deixa eu sozinho que eu tomo conta. Os espíritos não nos ajudam, o espírito somente trazem à mente nossa os pensamentos. Né? Então, nós temos que falar o que nós sabemos. Então, eu sempre uso a doutrina, não falo nada de acho, e eu sinto, às vezes, muitas vezes em palestra,
A palestra no Centro Espírita tem que ser cristocêntrica. As palestras que eu dou é sempre o Evangelho, todos os capítulos. Tem gente que vai em centro aí, vai dar palestra sobre fim do mundo. Eu falo, mas aí não adianta, o cara está em tratamento, vai acabar o mundo, eu vou continuar na gandaia. Não vou mudar nada. Então, sim, nós vamos estudar os 36 roteiros da UESD, por exemplo, né? E isso no tomo 1, depois tem o tomo 2 e o tomo único. Só que numa dinâmica mais atrativa, que coloque as pessoas já... Vai ter dia que nós vamos estudar as mesas girantes, o que é legal. Mas, sabe, você encaixa um tema, desse tema, sem a coisa, sem vocês saberem. Porque se a pessoa coloca lá, vai estudar as mesas girantes, a pessoa fala, não vou, não. Então, é surpresa. Os roteiros serão os mesmos, serão dados todos os roteiros, com uma explicação bem pontual, com os ensinamentos mais aprofundados, diversificados, falando um pouco de Jesus sempre, fazendo colocações aí cristocêntricas, né, como a gente fala, dos ensinamentos de Jesus, para pontuar, porque o próprio Kardec falou que se ele soubesse que o Espírito de verdade era Jesus Cristo, ele não teria aceitado o chamamento, né, que teve através do Espírito de verdade, ele não sabia que era Jesus Cristo. Tá? E esse é um outro detalhe que vai ser trazido através do Paulo Henrique Figueiredo, né, que trouxe uma série que estavam com o filho... como é que fala? Eu esqueci o nome da pessoa aqui no momento. Eu fico aflito que, às vezes, vocês estão querendo ir embora, eu estou segurando vocês. Né? Então, essa é um pouquinho... Eu estou tranquila. Então, ele vai trazer para nós vários e vários manuscritos que o Kardec vai colocar em livro, vários manuscritos de Kardec, e um dos manuscritos que ele já trouxe, já revelou, vamos falar assim, é sobre a questão, justamente, em que ele vai falar, na letra de Kardec, Kardec fala, se eu soubesse que era Jesus Cristo, o Espírito de verdade não teria aceito, porque ele não se acha capaz, né, de representá-lo. Tá? Mas é isso aí, a gente vai tentando passar todas as maneiras pontuais. E um detalhe importante, que isso às vezes não acontece, que eu falo, está aberto o meu WhatsApp para vocês tirarem dúvida. Não deixe esfriar, vocês podem pegar agora já. Espera aí, agora, já pega o celular, olha que praticidade. Tecnologia, já vai lá, põe a pergunta, eu só vou falar assim, mais rápido possível eu respondo para vocês. Ok? Os mais Gratidão. Acostumados, ok? Gratidão e parabéns pela iniciativa, muito boa mesmo. Estou encantada, amei. Gratidão por ter participado e por estar aqui. E faça a sua parte, porque a maior caridade que nós podemos fazer com o Espiritismo é a divulgação. Com certeza, eu vou fazer isso agora. Divulga, fala, olha, é aquela coisa, vai no boca a boca, vai melhor, porque um vai chamando um, chama o outro, e aí as pessoas... Vai lá, escuta, sem compromisso, né? Vai tirando as dúvidas. Qual é a rádio? Não tem nome ainda. Não tem nome. A rádio funciona assim, vocês já devem conhecer, é uma rádio da internet em que, sendo colocado o link, vocês escutam o link, né? Pelo link vocês acessam a rádio. Mas isso já está, como eu falei, caráter, por enquanto só está tocando música, né? Mas vai ter... Mas isso é ótimo. Já é ótimo. E aí eu vou também depois contar com a vontade de cada um que queira também, olha que legal, apresentar lá 10 minutos, né, de coisas que as pessoas gostam. Então, nós vamos diversificar bastante. A ideia é grande. Né? Agora, só para a gente, se a pessoa ter vontade de fazer. Eu fiquei mais de 15 anos na federação, na FEEGO, então eu vou pôr em prática toda essa parte de administrativamente que eu aprendi com eles lá, inclusive com a senhora que me ensinou muito, que é a Regina, que faleceu já há uns 2 anos, que foi a minha guru, que guru a gente tem encarnados também, né? Que ela me ensinou bastante coisa. Bom, então, a todos, muito boa noite e até... Olha, só você, Amanda, se você quiser fazer na quarta, e tem vou falar de linhas gerais, fazer a minha propaganda, né? Se você quiser fazer na quarta, que é o Wesley, você preenche só uma nova ficha de inscrição e assina lá o Wesley. Aí você fala, não, eu vou dar uma biscoitada nessa quinta que eu não estou tendo nada. Deixa eu ver como é que é essa mediunidade. Faz uma outra ficha e põe mediunidade. E aí É o que eu mais gostaria de participar, só que é o horário que eu estou no centro.
Às Aí não quintas-feiras? vai. Justo na quinta. Não tem Lá- problema. Vai É no momento certo. dar. No momento certo será dado. Vai sim. Gente, gratidão, prazer. Boa noite a todos. Tá ok. Renata, Boa noite a todos. cadê o nosso querido? Sumiu? Renata? Não está me escutando. Oi, Roberto. E Tô. o nosso querido? Está parado? Está estudando? Está dando palestra? Como é que ele está? Tá parado, só trabalhando. Mas ele escuta, enquanto eu estou aqui, ó, ele está ouvindo. Então tá bom, então. Todos os dias dele, viu? Vamos voltar para a aula do Roberto. Não, se estiver escutando, já é bom. Está aí do lado, eu sei. Sim. Então tá Esses bom. dias ele estava comigo no caminho, sabe? Mas é porque ele tem muita coisa para resolver depois do trabalho. Não, tem que também sustentar a família, né? Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Denilson. O Denilson é o primeiro a entrar e o último a sair, que nem quartel. Tchau para vocês. Boa Tchau.